Pastor, agora para dar aquela descontraída aqui, né, de novo, o pessoal é terrível, gente. Quero mandar um abraço aí, o pessoal também que deve estar assistindo a gente aí, o pessoal da igreja vai estar acompanhando a gente lá, né, pastor? Sim. Quero mandar um abraço para eles, vocês estão realmente aí sendo bem orientados. É incrível aí o trabalho que o pastor vem fazendo com vocês aqui. E também, se não fosse, a gente não estaria trazendo uma pessoa à toa aqui também, tá, gente? Tá? A gente filtra todo mundo que vem aqui e realmente é um cara que sabe o que tá falando. Então a pergunta agora é o seguinte, pastor. O pessoal quer saber se um cristão deve usar um serviço de namoro para encontrar um cônjuge. Eu posso entrar no Tinder para encontrar alguma cristã, alguma mulher? Cara, isso é muito legal porque uma coisa que eu sempre aprendi quando eu estava no início do relacionamento com a minha esposa, meu cunhado sempre disse, né? Não tem namoro na Bíblia. E realmente, não tem namoro na Bíblia. Não tem, você não vai folhar a Bíblia Uhum. e não, vou encontrar uma E o passagem. casamento também é diferente lá também. Não, é diferente. A escolha é diferente. Uhum. Então vou achar que namoro aqui, fala, você Uhum. namorará e tal, tal. Não, não Não existe tem. isso. Não existe. Um exemplo assim que eu gosto muito, né, é o de Isaac e E Rebeca, né? Rebeca. É um exemplo assim incrível, maravilhoso mesmo, Não, né? é incrível. E a gente entra nisso na seguinte questão de que Deus, ele prepara as pessoas, com certeza. A Bíblia, qual é o parâmetro da Bíblia? A Bíblia nos ensina, né, a escolher conforme o caráter. E como a gente vai conhecer o caráter? Né? Entendendo, vivendo com aquela pessoa, com certeza. Mas há alguns princípios, de acordo com a palavra, justamente nessa história mesmo. Isaac e Rebeca, quando o servo chega com os camelos ali no tanque para encontrar aquela que Deus tinha preparado para Isaac, ele fala no seu coração, ele fala para Deus, aquela que servi todos os meus camelos. E era água, irmão. Era água Era porque muita coisa. tirar água de poço não é uma Não, tarefa fácil, não. não, era muita coisa. Você entendeu? E ela fala que. Camilo também não bebe pouca água. Imagina que não. Então era muita coisa. Esse exemplo dela ter essa iniciativa, né, de querer ajudar, né, de querer Uhum. ajudar ele a auxiliar ali pra retirada da água, né, é incrível mesmo. Então, e esse foi um teste, né? Foi um teste. Foi um teste que ela passou. Foi algo que é o serviço. Aí começa. O serviço não é sempre a beleza, o status social, não. É realmente a pessoa está disposta a servir. Uhum. A pessoa que trabalha. Então a primeira coisa da pessoa que busca um relacionamento, veja tanto quanto o esposo ou a esposa, ou o homem ou a mulher, veja como ela é na casa. Veja se é uma mulher, se é um homem trabalhador, se é uma mulher, um homem que honra os pais, se é uma mulher, um homem que, né, que cuida, que organiza a vida, né, que sabe lidar com a vida, porque assim como a gente é em casa, assim a gente vai ser quando casar, quando namorar. E a fase do namoro é realmente o conhecimento, Conhecer, pra se conhecer, né? para se conhecer. Eu não falo que é errado, porque eu já vi muitos casos que deu certo, né? Que deu certo. Tem exemplos na Bíblia também, tem vários exemplos. Sim, que tem casos que deu certo. É que nem a questão do aplicativo. A questão do aplicativo eu já vi casos que deu certo. É óbvio que tem que tomar É cuidado. importante o pastor dizer isso. Como o Não, pastor tá relacionado com a verdade, ele tá falando o que acontece. não, acontece, com certeza. Raras Eu exceções. não esperava essa resposta. Raras exceções, mas acontece. Eu não digo que para um cristão ele deve ficar procurando. Porque na verdade é um aplicativo que você encontra muita coisa. Uhum. Né? Tem que ter um cuidado. Como eu disse, toda regra, né, nesse caso, há uma exceção do que acontece, deu certo. Mas o melhor parâmetro não é o Tinder. O melhor parâmetro é a palavra de Deus. Uhum. O melhor parâmetro é realmente o joelho no chão, é pedir para Deus, né, para que Deus primeiramente nos prepare. Porque eu não posso estar num relacionamento ou querer estar com uma pessoa se eu não estou preparado para isso. Quando Paulo fala que ele fala que os deveres do cristão solteiro, os deveres do cristão casado, ele fala que é muito melhor ficar solteiro. E ele fala, é muito melhor ficar solteiro. Porque quando você é solteiro,
Você tem tempo para se dedicar à obra de Deus, né? A todo instante. Se precisar ir para um canto, se precisar ir para o outro, você pode ir porque você não está, né, preso a alguém. Você pode ir para todo lugar. Agora, se você casou, se torna um pouco mais difícil, porque as suas responsabilidades são outras. Você deve cuidar da sua família, cuidar da obra, né, estar envolvido e ainda conseguir administrar tudo isso. Por isso que a gente, né, no começo, a pergunta, né, como o pastor administra tudo isso, por isso que tem que ter esse esforço nosso. Mas eu falo para todos que procuram um relacionamento e querem alguém, né, querem ser felizes com alguém, construir uma família, a base de tudo é a palavra de Deus. Sabe uma coisa interessante também a gente analisar também nessa história de Isaac e Rebeca? Que ele vai buscar na parentela. Sim. E seria, essa parentela poderia associar, assim, digamos, entre aspas, com a pessoa que tem as mesmas crenças? Sim, com certeza. Uma vez gosta das mesmas coisas? Não vai ser 100%. Não, 100% assim. não, mas acho que com relação à crença, né? Sim. Seria importante gostar das mesmas coisas. Não adianta, por exemplo, um cristão casar com um ateu. Não tem como. Uma vez eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que ele fala o seguinte: irmão, o cristão ele tem que casar com o crente, tem que ser com o crente. O macumbeiro tem que ser com o macumbeiro. O espírita tem que ser com o espírito. O ateu tem que ser com o ateu. Né? Porque senão não dá. Tem que ser, o jugo tem que ser igual. O que significa ter o jugo igual? Justamente isso que o irmão Rodrigo está falando. É justamente ter essa mesma visão. É lógico que mesmo que seja a mesma visão, dentro dessa visão haverá algumas divergências, porque nós pensamos diferente. Mas ter o mesmo objetivo. Se eu sou cristão, realmente eu vou procurar quem professa a mesma fé. Não tem como dar certo um cristão, se vocês que estão ouvindo, ou alguém que fez a pergunta é um cristão e quer buscar alguém, quer, né, construir uma vida com alguém, não adianta buscar no mundo. Não dá. Né? Há exceções? Sim. Mas é melhor ficar na segurança de achar ali na sua parentela, naquilo que Deus tem mostrado, naquilo que Deus tem preparado. Então a história de Isaac e Rebeca foi justamente isso. Né? Não tem como eu sair da minha parentela, sair da minha religião, daquilo que eu professo como fé, daquilo que eu acredito e buscar em outro lugar. Não haverá igualdade, não haverá unidade num casamento, num relacionamento, se as cabeças pensam diferente. A fé, a ideologia, a filosofia é outra. Não tem como. Então, realmente, é muito importante. A principal coisa, colocar nas mãos do Senhor requisitos através da palavra de Deus e, acima de tudo, realmente, procurar o lugar certo. E eu nem digo procurar, né? Procurar, assim, eu falo que Deus, ele tem preparado. É realmente ter paciência. Tem coisas que a gente não procura, que a gente procura e não acha. E só encontra quando a gente não está procurando. Sim. Vem até nós, né? Vem até nós. Vem até nós. E eu falo isso porque o meu relacionamento com a minha esposa, ela... Tive muitos outros relacionamentos, ela também, mas sempre eu procurei alguém, né, dentro da igreja, sempre procurei alguém que eu queria conhecer aquela pessoa e casar com aquela pessoa e construir uma família. Mas sempre me iludi muito. Quando eu parei de procurar, aí chegou a minha esposa. E um fato interessante sobre a história, né, de quando eu pedi alguém para Deus, eu fiz uma carta para Deus. Fiz um pedido para Deus com características da minha esposa, né, que eu queria que ela cantasse comigo. Hoje tem uma mulher maravilhosa, canta que maravilhosamente bacana, cara, bem, que incrível mesmo. ao meu lado. E para mim é um orgulho, né, realmente. E Deus deu muito mais daquilo que eu pensava, daquilo que eu tinha pedido a Ele. Assim como a palavra deles fala que Deus nos dá realmente muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Né? Efésios 3:20. Então é isso, é colocar diante do Senhor uma ação bem legal, é realmente fazer isso, fazer uma carta para Deus. A gente sempre aconselha os jovens, né, até os nossos filhos, faça uma carta para Deus do seu esposo, faça uma carta para Deus da sua esposa, para que Deus prepare. E a gente tem muito exemplo disso no meio evangélico, de grandes pastores hoje, a história do pastor Eliseu Rodrigues com a sua esposa, né, todos conhecem, né, se você não conhece, dê uma pesquisada, a história deles é maravilhosa, essa coisa de preparação também, orar para que Deus leve, para que Deus prepare, é maravilhoso. Quando a gente entende que Deus pode nos dar o melhor, a gente não se frustra. Por que muitas pessoas se frustram em relacionamentos?
Porque elas ficam procurando aquilo que Deus talvez não é aquilo. Deus já tem preparado. Ele que vai Ela não tá apresentar. capacitada ainda também. É. Então, é descansar. Aí vem, por isso que vem os problemas conjugais também. Sim. Por isso que vem os problemas conjugais, que na verdade no namoro, o que acontece com essas pessoas? Elas no namoro, elas se comportam de uma forma, chega o casamento, daí se apresenta mesmo como é.